Olá, eu estou gravando esse vídeo para auxiliar um amigo meu, que ele está em introdução à programação. Ele me repassou essa questão. O nome dele é João, tá? Cara, muita gente boa. Aí vamos lá. Ele passou essa questão que fala o seguinte: uma empresa tem para um determinado funcionário uma ficha contendo o nome, números de horas trabalhadas e o número de dependentes de um funcionário. Considerando que a empresa paga R$ 12 por hora e R$ 40 por dependentes, e também considerando que sobre o salário serão feitos descontos de 8,5% para o INSS e 5% para o imposto de renda, faça um programa em C para ler o nome, número de horas trabalhadas e número de dependentes de um funcionário. Ao final do programa, exiba qual o nome, o salário bruto, os valores descontados para cada tipo de imposto e o salário líquido do funcionário. Aqui no caso a gente vai trabalhar com a linguagem C, né? E a gente sempre inicializa colocando stdio, né? Que é a biblioteca padrão de entrada e saída de dados. E temos aqui a nossa função main, né? E colocamos aqui um return 0 para dizer que ocorreu tudo beleza com o processamento ao final do programa. Aqui eu gosto sempre nessas questões de introdução à programação, e de uma forma geral, de dividir em sessões o programa, tá? A maioria dos programas que vocês vão fazer e coisa do tipo é sempre dividido assim, ó. Temos os dados que nós teremos, nós temos a leitura desses dados, tá bom? Essa leitura pode ser pelo console, pelo um disco rígido, qualquer tipo de leitura, tá? Temos uma parte que é um processamento e o final é a apresentação dos resultados. Um programa se resume a essas 4 seções, tá? Dados, leitura, processamento e apresentação dos resultados. É para isso que serve um programa, tá? E agora a gente vai colocar cada coisa em seu devido lugar, né? Por exemplo, os dados. Os dados, o que eu tenho de dados, né? Tanto leitura como dados onde vai ser calculado a resposta, tipo de resultados, tá bom? A gente sempre coloca aqui nos dados aqui. Eu posso declarar em qualquer lugar no programa C a variável? Pode. Só que é bacana colocar em cada seção porque evita mais de erros, se torna uma leitura bem mais fácil, tá bom? Principalmente para quem está começando. E vamos lá. O que essa empresa faz, né? Por exemplo, o que esse programa tem que fazer? Faça um programa em C, que é essa parte aqui da linha 12, para ler o nome. Pronto, a gente já sabe que nós vamos ter que ler o nome, tá? Eu coloco aqui 51 como uma leitura de um nome, e nesse caso é uma string, tá? Nesse caso aqui é string em C. O número de horas trabalhadas, número de horas trabalhadas, tá bom? Número de horas trabalhadas do tipo inteiro, né? Eu vou considerar que não existe 1h30, tá? Sempre horas inteiras, tá bom? Tipo, eu trabalho 1, 2, 3 horas, só isso, tá? Vou considerar neste programa desta forma. Caso o usuário deseje, por exemplo, 1h30, né, 1.5, digamos assim, fica ao seu critério, tá? Mas eu particularmente gosto de colocar como inteiro. E o número de dependentes, né? O número de dependentes. Tá? Eu estou utilizando a anotação que é a anotação muito parecida com a que a gente utiliza em Python, tá? Que é utilizando o underline para diferenciar as palavras aqui. Mas só que você também pode utilizar aquela anotação camelo, né? Que é a primeira letra da palavra se começa com maiúsculo, né? Lembrando que para variáveis a gente sempre inicializa o nome das variáveis com letra minúscula. Mas eu acho mais bacana colocar com underline, tá? Pelo menos nesses casos de introdução à programação. Quando a gente vai para Java e programação orientada a objetos, a gente utiliza aquela do camelo, que é o padrão mais do Java, tá? O número de dependentes de um funcionário. Nós temos o nome, o número de horas trabalhadas e o número de dependentes. Temos todos os dados que precisam ser lidos, né? Agora a gente tem mais uns dados que vão ser necessários, que são dados que serão calculados, tá? Que serão calculados e guardados. Esses dados é o que? A empresa, o que ele pede aqui, né? Ao final do programa, exiba qual o nome, o salário bruto. Ó, nós temos aqui a questão do salário bruto. O salário bruto é do tipo double, tá? Você pode colocar float.
Eu gosto mais atual o tipo Double, que a gente já não tem aquele problema de questão de memória RAM, tá? E o Double dá mais precisão. Temos aqui Double salário bruto, aí é 0.0, que eu sempre inicializo as variáveis, tá? O que ele pede mais, né? Os valores descontados para cada tipo de imposto. Valores, tudo que envolve dinheiro é sempre double float, tá? Agora a gente vai aqui imposto INSS, né? Tem um imposto ali do INSS. E agora a gente tem o double, que é o imposto do imposto de renda, né? Imposto de renda que é o IR, né? Imposto de renda. E o salário líquido, né? Olha, ele fala ali sobre a questão do salário líquido. Na questão, olha. O que eu estou analisando é esse trecho aqui, tá bom? No programa. Aí ele fala aqui do salário líquido. A gente tem o bruto, o imposto de renda e o salário líquido. Vamos ler primeiramente esses dados e vamos calcular esses valores aqui, tá? Eu coloco até uma linha em branco justamente para poder fazer essa divisão entre a questão aqui dos dados que serão lidos e dos dados que serão calculados, tá? Aí aqui a gente vai fazer a leitura. A leitura a gente utiliza o imprintf, né, para informar para apresentar uma mensagem no console para informar qual dado é que a gente está desejando ler do usuário. Aí aqui a gente coloca, ó, informe o nome do funcionário. Aí dois pontos, dá um espaço, ponto e vírgula e depois vem com scanf. Na leitura de string a gente coloca a porcentagem S. E na leitura de string a gente não coloca o e-comercial, tá? A gente coloca apenas o nome da variável, que no caso é nome. Agora a gente vai pedir os outros dados, quais são? Informe o número de horas trabalhadas. Dois pontos, espaço. E agora a gente vai dar scanf aqui, porcentagem D, né? E agora sim a gente utiliza o e-comercial. Aí número de horas trabalhadas. Coloca um ponto e vírgula aqui, já fizemos a leitura desse dado. E o próximo dado é justamente o número de dependentes. Aí informe o número de dependentes. Dois pontos, espaço. E aqui nós vamos scanf, porcentagem D, número de dependentes, né? E pronto. Essa parte aqui é toda da leitura, ó. Vocês percebem que segue um padrão aqui, ó. Essa primeiro bloquinho aqui, dessas linhas juntas, são justamente as coisas que eu vou ter que ler. E essas daqui são justamente as coisas que eu vou ter que calcular, tá bom? Aqui no processamento a gente vai fazer o cálculo de cada uma dessas variáveis aqui, ó. A gente vai ter o salário bruto, vamos precisar calcular. Eu vou colocar zero aqui por enquanto, tá? O imposto em INSS, que é zero também. E também o imposto de renda, que a gente vai precisar calcular, e o salário líquido, que eu também vou calcular, tá? Cada um. Percebam que segue o padrão aqui do bloco. Essa é a parte do processamento, onde eu vou ter que calcular esses valores. Como é que eu calculo o salário bruto, né? O salário bruto ele é considerado o seguinte: a empresa paga R$ 12 por hora trabalhada e R$ 40 por dependentes. Então eu vou pegar esses dados e vou colocar aqui, ó, horas trabalhadas vezes R$ 12 mais o número de dependentes vezes R$ 40, tá bom? Fazendo desse jeito já funciona, mas porém a gente coloca uns parênteses aqui para dividir melhor, né? Para ficar mais nítido exatamente o que a gente está calculando, tá bom? E assim você tem o seu salário bruto, né? Agora é que começa a questão dos impostos, né? O imposto, tudo que o imposto ele é desconto, né? Aqui a gente percebe o seguinte, ó, no item B, sobre o salário são feitos desconto de 8,5% para o INSS. Então a gente vai calcular, a gente pega o salário bruto, multiplica por 0,085, tá? Que é equivalente aqui, ó, eu vou até colocar um comentário, equivalente a 8,5%, tá bom? Essa notação aqui é equivalente a isso daqui. E agora a gente tem o imposto de renda, que é o salário bruto, vezes 0,05, né? Que é equivalente a 5%. Que é o que fala aqui no item B, ó. 5% para o imposto de renda. E agora o salário líquido é justamente
o valor do salário bruto menos os impostos que são pagos. Então a gente vai pegar o salário bruto menos os impostos. Qual é o imposto? O imposto de INSS e menos também o imposto de renda. Tá bom? A gente faz esses dois descontos do salário bruto e obtém o salário líquido. Agora a gente tem que fazer simplesmente a apresentação desses resultados, né? Que é o que ele pede aqui no final. Ao final do programa exibe qual o nome, então a gente tem que exibir o nome, então vamos colocar aqui, ó, printf, nome do funcionário, aí 2 pontos, porcentagem S, barra N. Nesse primeiro printf, é sempre bacana colocar um barra N no início, para ficar um visual mais bacana para dividir a leitura dos resultados, tá bom? Eu sempre gosto de colocar assim. Lembrando que é sempre só no primeiro printf que a gente coloca aquele barra N bem no início. E aqui a gente vai colocar o nome do funcionário, que a gente só colocou o nome. Você pode até colocar aqui, modificar, né, nome do funcionário, caso você deseje. Eu vou até colocar, para ficar bem mais nítido exatamente o que o programa está fazendo. Nome do funcionário. E aqui a gente coloca o nome do funcionário, tá bom? Fica mais bacana, fica bem mais nítido exatamente o que aquela variável está guardando. Depois exibe qual o nome. O salário bruto, ele pede também para informar o salário bruto. A gente coloca printf, salário bruto. Porcentagem 2.2 LF, tá? 2 LF, porque LF é justamente porque eu estou utilizando double. Se você utilizar float, só precisa do F. E esse ponto 2 é que eu quero duas casas decimais depois do ponto, tá? Dinheiro, por exemplo, a gente não tem R$10,10, aí a gente coloca 10.10, né? É o mesmo princípio aqui, tá? Só quero duas casas decimais. E aqui eu vou colocar, ó, salário bruto. Aí ele pede também para colocar o imposto, né? Imposto para o INSS. Aí eu coloco aqui porcentagem, ponto 2 LF, barra N, imposto INSS, depois coloco o printf, agora é imposto de renda, porcentagem 2 LF, barra N, aqui imposto de renda, imposto renda. Agora a gente coloca outro printf, que é justamente o salário líquido. Tá? Salário líquido, ponto 2 LF, tudo. Pronto, salário líquido. Pronto, aí a gente tem a divisão aqui. Então só verificar aqui, ó, o imposto de salário líquido final. Descontos para cada tipo de imposto e salário líquido, tá? Pronto, são essas informações que o programa deseja e aqui tem o programa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai compilar, né, esse programa. Deixa eu abrir um terminal aqui. GCC, traço GCC, o nome do programa, que é atividade, João, traço O, programa, traço, pronto. Aí programa só para compilar, tá, gente? O que eu estou utilizando no Linux é dessa forma aqui que é feito no VS Code, tá? E agora eu vou executar o programa. Programa. Informe o nome do funcionário, né? O nome aqui no meu caso, Wanderson. Informe o número de horas trabalhadas, eu trabalhei 80 horas. Informe o número de dependentes, eu tenho uma dependente. Pronto. Aqui, ó, o nome do funcionário, Wanderson. Salário bruto é de R$1.000, porque 80 vezes 12, deixa eu ver, 80 vezes 12 dá 0, 16 dá 1, 960, mais 40 dá a minha dependente, R$1.000. Imposto para INSS, pagarei R$85, imposto de renda, R$50. O meu salário líquido é de R$865, né? Porque é o salário bruto menos esses valores aqui, ó. Tá? Pronto, o programa está funcionando direitinho, tá bom? E era só isso, pessoal. Espero ter ajudado tanto o meu amigo João como os demais.